Olá, de volta com o podcast, sobretudo porque o Brasil está vivendo uma tragédia climática. Nós estamos com um recorde em focos de incêndio, 70% do país está com o ar comprometido pelas queimadas e a fumaça parece que vai chegar até a Argentina e o Uruguai. Como eu disse, é uma tragédia climática. É interessante que esse ano ainda, nós fizemos uma reunião no Senado, procurei o senador Esperidião Amin, falei, precisamos fazer alguma coisa porque o El Niño virá e o El Niño vai trazer grandes consequências para o país. Nós já havíamos feito uma reunião sobre o El Niño passado, em 97. Ele conhece bem o problema. Mas fizemos a reunião exatamente com a intenção de preparar o país para as consequências do El Niño, fazer com que a preparação atenuasse um pouco os efeitos. Pois bem, fizemos, mas eu confesso a vocês, eu não esperava que aquelas consequências que a gente previa para o El Niño viessem tão pesadas. Sabia que viriam muitas chuvas no Rio Grande do Sul e no Sul de um modo geral, mas eu nem imaginei que viesse aquelas chuvas que vieram em maio. Também eu sabia que haveria seca no norte e no nordeste, mas eu não imaginava que essas secas iriam provocar a quantidade de incêndios que nós estamos tendo agora. Um número muito, muito superior a todos os anos. O que significa que nós estamos numa grande emergência climática. O Pantanal já perdeu 20% da sua vegetação. A Amazônia está sofrendo muito. E até no interior de São Paulo, onde se planta cana-de-açúcar e outros produtos, nós estamos vendo uma série de incêndios. O que fazer diante disso, né? Eu tenho escrito sobre o assunto, tenho falado muito sobre o assunto, mas eu imagino que talvez a elite política brasileira, e até certo ponto o governo também, se comportaram como se tudo isso estivesse acontecendo lá no Afeganistão. Não tem assim muita conexão com a ação que nós precisamos, com a atitude que nós precisamos. Os políticos, então, estão envolvidos em projetos que são projetos de interesse deles. E o governo foi muito tímido, porque o governo não tem um nível de coordenação capaz de tratar desse problema que nós estamos vivendo hoje. Ele não tem recursos capazes de enfrentar a situação e não tem também gente. Eu procurei fazer uma leitura sobre, até li no Estado de São Paulo uma reportagem interessante, uma moça chamada Juliana Gama, falando sobre o que se faz no mundo. E eu mencionei, olha, a Califórnia, sabendo que tem incêndios, né, e há muitos incêndios na Califórnia, eles fizeram uma preparação orçamentária, destinaram 1,2 bilhão para ver se conseguiam ter o equipamento necessário para conter essas queimadas. Já foi um avanço grande, essa decisão de vamos colocar dinheiro no orçamento para a gente tentar evitar as queimadas e, mais ainda, tentar prevenir as queimadas. Porque quando você entra nas queimadas, quando as queimadas acontecem, você não impede que elas aconteçam, você está perdendo. A perda já é grande. E no caso brasileiro, o fato da gente não investir é muito ruim, porque nós gastamos muito mais. O investimento na prevenção e no equipamento acaba sendo econômico, muito mais econômico. Vou te dar uma ideia. A gente paga 10 milhões de reais a cada 2 semanas pelos aviões e helicópteros alugados para combater as queimadas. Agora você imagina, 10 milhões em 2 semanas, nós compramos um helicóptero. A cada 2 semanas nós compraríamos um helicóptero. Então é muito interessante pensar por esse lado, como nós vamos economizar dinheiro no Brasil se nós conseguirmos investir na prevenção e na preparação. A África do Sul tem uma tática também que me parece importante. Eles mantêm uma brigada enorme contra queimadas ao longo de todo o ano.
eles empregam pessoas desempregadas, pessoas que precisam de trabalho e preparam para trabalhar em queimadas. O Brasil tem desempregado em grande quantidade, tem condições de fazer brigadas imensas também que trabalhem contra as queimadas para não acontecer o que acontece normalmente. Às vezes você tem o próprio indivíduo, como agora no Mato Grosso do Sul, com a sua mangueira, sozinho, solitariamente, tentando conter o fogo. Então, essa questão é uma questão importante também. A outra questão é que os portugueses desenvolveram e que é uma questão também delicada, que é você criar uma agência destinada especificamente a tratar dessa questão do fogo, a preparar o país para o fogo. O presidente da República ontem foi à Amazônia e decidiu uma outra coisa. Ele decidiu que vai criar uma autoridade climática para coordenar todo esse trabalho, que é o trabalho de preparação, de adaptação às mudanças climáticas, de redução dos efeitos desses eventos extremos. É uma saída também, mas, até o momento, o governo mostrou que não tem coordenação. E eu não sei se uma autoridade climática só poderá resolver esse problema. O presidente fala em ter também um conselho científico que informe a autoridade climática. Mas, cá para nós, em termos de informação científica, a gente já tem bastante. Toda a meteorologia já previu que nós estamos vivendo. Essas previsões são mais precisas no Brasil. Nós já tínhamos os dados necessários para saber que íamos enfrentar uma grande onda de queimada. E, no entanto, nada fizemos. E temos também o problema da seca na Amazônia. A seca no Nordeste, nós já conhecemos os seus efeitos trágicos também. Mas nós temos agora a seca na Amazônia. E a seca na Amazônia traz um problema muito especial. Algumas comunidades ficam isoladas porque os rios passam a não ser navegáveis. E como não há estradas, as pessoas não têm outra possibilidade de receber medicamentos, alimentos, enfim, elas ficam perdidas ali na mata. Não é? E existe um problema, mesmo nos rios navegáveis, que eu constatei agora, é que eles não têm água para beber. E os barcos que fazem aquela região, que percorrem aquela região, não querem transportar galões de água, porque eles dizem o seguinte: o galão de água tem um preço muito barato e é muito pesado. Então, nós preferimos transportar, por exemplo, um pacote de papel higiênico. É muito mais caro do que um galão de água e muito mais leve. Então, as pessoas não transportam a água para essas regiões. Então, nós temos que resolver isso. Resolver como fazer com que essas populações tenham água. Um dos caminhos é também levar água, mas o outro caminho é tentar desenvolver mecanismos de purificação da água do rio que ainda existe. Os rios estão muito baixos, mas há água ainda, uma água escura, barrenta, que precisa ser tratada para que ela possa, purificada para que ela possa ser usada. Enfim, nós temos inúmeros problemas no Brasil e que eu tenho insistido muito, um deles fundamental, que é o problema da saúde dos brasileiros e brasileiras. Não é? O fato da gente ter essa fumaceira no país traz problemas respiratórios em alta escala. Não é? Nós sabemos muito bem que todas as pandemias que surgem no mundo de hoje são, de modo geral, respiratórias. E nós podemos ficar muito vulneráveis a uma pandemia respiratória. E mais do que isso, nós precisamos, mesmo se não houver pandemia, nós precisamos atender as pessoas, evitar que elas não tenham problema. Os cientistas dizem que nós estamos fumando sem querer fumar. Quer dizer, vocês imaginam, o Brasil, de repente, está tendo os efeitos do cigarro nas pessoas que nunca fumaram, porque a fumaça acaba trazendo aqueles efeitos para o pulmão que elas teriam se fossem fumantes. É uma situação muito séria que necessitaria de uma decretação de emergência climática, de proibição de desmatamento, de proibição imediata de queimadas, de preparação do Brasil para essa crise que nós vivemos.
Pois, como eu disse no princípio, a elite política brasileira vive como se estivesse acontecendo lá no Afeganistão, como se não tivesse nada a ver com o Brasil. Então, se nós temos essa tragédia climática associada com a tragédia subjetiva, que é a alienação dos políticos brasileiros, nós vivemos realmente numa situação muito difícil. Esse é o tema do podcast de hoje. Eu estou viajando para a Amazônia, tenho trabalhos na Amazônia, na fronteira com a Venezuela, para ver como estão lá, como está a chegada dos imigrantes venezuelanos. E assim que eu voltar de lá, farei novos podcasts e de lá mesmo vou enviar inúmeras informações sobre a Amazônia e sobre a fronteira, tal como eu as verei nesse momento. Até lá.